Salve, salve a todos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todo mundo. Espero que estejam todos bem, que tenham gostado do primeiro vídeo, do primeiro screencast. Espero que estejam todos ansiosos aí pelo workshop, no dia 27. E agora eu tô aqui pra gente gravar a segunda parte. Eu vou começar falando algumas coisas, comentando algumas coisas na verdade sobre o primeiro vídeo, algumas coisas que eu quero reiterar e deixar um pouco mais claras. Bom, e depois a gente parte para fazer a parte do segundo vídeo. Primeira coisa que eu vou... Bom, tá aqui a nossa estrutura de pastas que a gente já tinha visto. Primeira coisa que eu vou falar agora é sobre o arquivo divisão, o arquivo list que a gente usou. Bom, dessa vez eu lembrei de aumentar a letra, a fonte, da outra vez a fonte ficou um pouco pequena, peço desculpas. Bom, basicamente o que eu queria falar é o seguinte, quando eu falei aqui de flex, eu disse que isso não tinha no ST3, mas isso não é uma verdade total. Em alguns layouts do ST tem essa propriedade, só que no ST4 isso foi incorporado a mais lugares, a flexibilidade é maior, aqui na coluna é mais fácil de usar e etc. Basicamente era isso que eu estava me referindo. A outra coisa que eu queria falar era sobre os itens de doc. Bom, não sei se também ficou claro, mas doc não necessariamente é a barra de baixo e muito menos a barra de paginação. Eu posso ter doc do lado esquerdo, direito, em cima e embaixo e posso colocar outros tipos de componentes nela. Até por isso que eu tenho que dizer o lugar onde eu estou colocando ela. Beleza? Sobre esse arquivo era isso. Eu quero agora falar sobre o store e o model. No xt4 a gente pode passar esse proxy aqui para dentro do model. Então, ou o nosso store ficaria estritamente pequeno se eu passasse esse proxy para lá, ou o nosso model ficaria estritamente pequeno como está agora se estivesse dentro do store. Eu não quero ficar aqui entrando nos detalhes qual a diferença, etc, mas se você deixar em um ou outro vai funcionar assim. Mais detalhes a gente vê no workshop, beleza? Bom, basicamente acho que o que eu tinha para comentar era isso. Sobre o controller eu comento depois quando a gente estiver programando. Bom, então agora a gente vai... Basicamente a gente review hoje, a gente tem isso aqui. Então é um grid com alguns botões e as colunas carregando, os dados carregando o arquivo JSON. E agora a gente vai começar a interagir isso com PHP, pegar os arquivos pegar o registro do banco e deixar essa parte um pouco mais dinâmica. A primeira coisa que a gente vai olhar é o seguinte, dentro da nossa pasta pp eu tinha uma pasta data. Antes tinha um arquivo JSON aqui solto e eu passei ele para dentro dessa pasta aqui, é o mesmo arquivo. Agora eu criei uma pasta PHP. Uma coisa que é importante ressaltar é que eu não vou ficar aqui entrando nos detalhes da melhor forma de programar em PHP, da melhor forma de otimizações, etc. O objetivo dos vídeos é mostrar a parte do ST, da integração com o PHP, não é o foco aqui em usar a melhor técnica de PHP, MVC e etc. Beleza? Então aqui dentro dessa pasta PHP eu criei uma pasta DB, tem um arquivo connection, ele basicamente passa as configurações para criar uma conexão com o banco de dados. Estou dando aqui um PDO. Tem um arquivo base, onde eu passo as configurações do nome do banco, etc. Tem aqui uns métodos que me retornam para eu fazer insert, update e delete. Então tem aqui um fetch-all para fazer um select, asterisco. E aqui eu dou um echo de JSON encode. Esse data aqui é o mesmo data que a gente tinha lá no nosso arquivo JSON. E esse success aqui também. Então estou dando uma select asterisco no banco. Nem estou usando paginação por enquanto. E basicamente isso. Então delete e o insert e update são abstratos que estão implementados aqui na minha classe users. Então tem o nome da tabela, que é users, e o método de insert e update. Tá? Mas por enquanto a gente vai se ater basicamente ao select asterisco, tanto que os outros nem estão ainda com JSON encode aqui. Beleza? Bom, então vamos lá.
Primeira coisa que a gente vai fazer depois disso, então eu não vou voltar aqui por enquanto nesses arquivos aqui de PHP. A gente vai abstrair, sabe que tem um cara que faz um select asterisco, um cara que faz update, um cara que faz insert, um cara que faz delete. Primeira coisa que a gente vai fazer, vou até fechar os arquivos PHP, é vir aqui no nosso store. Então aqui a gente vai mudar isso aqui para PHP, users.php, e eu crio um método aqui de a gente passar a ação para dizer o que eu quero rodar. Bom, o que essa ação aqui faz? Ela fetch all, então ela faz um select asterisco e está retornando todos os registros do banco, igual o nosso arquivo JSON tinha antes. Exatamente isso. Então eu simplesmente mudei essa linha de código e agora quando eu recarregar eu espero que continue funcionando e a gente tenha o registro do banco. Ah sim, me desculpa, eu não mostrei o arquivo do banco. Então criei uma tabela de users, nem passei o TF8 nem nada aqui do encode do banco e criei alguns registros de teste, ok? Só isso, então ela tem ID, name e e-mail, que eram os mesmos campos que a gente já tinha antes. Bom, então quando eu recarregar isso aqui eu espero que funcione e tenha um registro do banco aparecendo aqui. Pronto. Então a gente mudou uma linha, chamou um PHP que faz um select no banco e retorna esses registros para a gente. Está tudo funcionando aqui, ok? Bem simples. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai aqui no model, a gente vai melhorar isso aqui um pouquinho. Então a gente vai usar isso aqui como name, vai dizer que isso aqui é do tipo inteiro. A mesma coisa a gente vai fazer para o name, vai dizer que isso aqui é do tipo, dizer que isso aqui é do tipo string. E mesma coisa para o e-mail. Isso aqui não é exatamente todas as validações que o XT oferece, mas só para deixar vocês familiarizados com esse tipo de nomenclatura que não é difícil vocês encontrarem o código assim. Vamos recarregar só para ver se está tudo funcionando. Eu errei alguma coisa, o que foi? Esqueci a vírgula aqui. Pronto, continua funcionando. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou entrar aqui na pasta Resources, que antes estava vazia. Agora eu criei duas pastas, uma pasta CSS e uma pasta Images. Na pasta Images eu adicionei algumas imagens que a gente vai usar aqui nos botões. E na pasta CSS eu apenas carreguei esses botões. E a gente vai usar essas classes aqui lá nos nossos botões. Não tem nenhum segredo, só carreguei as imagens aqui. Dado isso, a gente vai vir aqui no nosso arquivo index.html e vai incluir o nosso CSS. Então, na pasta Resources, CSS, o nome é som mvc example. Agora a gente vai vir aqui no nosso arquivo list e vai adicionar essas classes. Então, eu vou simplesmente botar um icon CLS e aqui vai ser acho que é add, aqui se me recorda delete e aqui eu chamei de save. Então essas aqui são exatamente, bom, deixa eu até reabrir, são esses nomes aqui, add, delete e save, ok? Se eu recarregar isso aqui, bom, eu espero que apareçam os três ícones nos três botões aqui. O salvar não apareceu por quê? Ah, faltou um S.
Pronto. Então agora estão os nossos 3 botões com os 3 ícones aqui. Bem simples. Ok? Bom, agora a gente vai fazer o seguinte. O que a gente precisa agora? A gente já está fazendo o select asterisco do banco e pegando os registros do banco. Agora a gente precisa colocar ações nesses botões aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é a ação de editar, que inclusive não tem botão editar aqui. A gente só está pegando o editar no clique da linha. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser colocar um botão editar. Pronto. Ação edit. E o ícone é edit. Bom, então agora a gente tem o nosso botão editar lá. Agora a gente vai abrir o nosso controller e programar. Não, mas antes disso, antes de abrir o nosso controller, a gente vai fazer o seguinte. Eu criei dentro da pasta user um arquivo edit, que vai ser o arquivo que a gente vai usar para carregar, abrir uma janela conforme para a gente editar os campos. Então, ele segue a nossa mesma estrutura que a gente já tinha feito no outro vídeo. Ele extende de window, então para abrir uma janela. Eu dei o alias dele de user edit, um título para a janela, um layout, dei um auto show true para ele, quando é criado, mostrar automaticamente a janela. E dentro eu adicionei um form. Esse form tem 2 campos, um text field com o nome name. Esse name aqui, mantenham sempre o mesmo nome que está vindo lá do seu model. Então, esse name aqui, beleza? Depois eu vou explicar por quê. O e-mail aqui é a mesma coisa. E tem uma coisa chamada vtype no AXT, que já tem por padrão e-mail, então ele já faz a validação do e-mail para mim. E todo mundo aqui eu disse que é obrigatório. A gente poderia até ter colocado como default aqui, mas não quero me ater isso agora. Coloquei 2 botões, salvar e cancelar. O salvar tem a ação save. Ok? E, isso me lembra o seguinte, no lixo eu não preciso de um botão save. Pronto. Bom, então essa janela existe conforme, só que hoje em dia a gente não está vendo. Então a gente precisa chamar essa janela lá no nosso controller. Então a gente vai abrir o nosso controller. Bom, aqui eu passei a visão user edit, igual eu tinha feito com list, e criei um ref para ela, user edit, com selector user edit, igual a gente tinha feito para o list. Além disso, eu passei aqui para o controle a ação de save do user edit, ok? E por enquanto é só isso. Sim, vamos fazer o seguinte, a gente também criou um botão edit, então razoável que a gente tenha ação edit, this.edit na nossa lista, ok? Bom, dado isso, agora a gente vai colocar ações nas nossas funções. A primeira coisa que a gente vai fazer é carregar o nosso item de edição, carregar a nossa janela com um formulário. Bom, como é que a gente vai fazer isso? Então a gente vai criar uma variável aqui, edit window, recebe xt.widget e o nosso widget é user edit. O que essa linha está fazendo? Ele está pegando esse cara aqui, user edit, que no AXT tem um método getWidget que me retorna o widget que eu criei. Esse nome aqui é o nome que eu escrevi aqui.
E assim que a gente fizer isso, bom, vamos por parte. Então assim que a gente fizer isso, a nossa janela deve ser mostrada. Vamos recarregar. E agora nós vamos clicar aqui. E erro. Let me see. Então, agora me deu um branco e eu não lembro exatamente. Acho que eu já sei. Acho que aqui não é Get Widget. Aqui acho que é direto Widget. Isso, pronto. Então tá aqui a nossa janela que a gente acabou de criar, com dois campos, nome e e-mail, ok? Para que, bom, aqui eu consigo usar a janela e voltar aqui ao mesmo tempo, e eu não quero que isso aconteça. Então, não sei se vocês perceberam também, mas no cancel, eu já estou dando um, aqui, eu já estou dando um this.close, ok? Bom, eu não quero que isso aconteça, então eu vou botar um modal true aqui. Isso vai fazer com que a nossa janela se torne modal. Ou seja, eu não consiga fazer nada atrás. Ok? Bom, então a gente já tem o nosso formulário de edição. Falta a gente carregar o dado de uma linha para editar. Como a gente faz isso? Bom, então a gente vai voltar lá no nosso controller. Pausa para água. E nós vamos... Bom, o que a gente tem que fazer em termos lógicos? A gente tem que pegar uma linha do nosso grid e passar os dados para o nosso form. Como a gente faz isso? Bom, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar uma variável records que recebe this.getUserList, onde getUserList retorna o nosso grid. Vai pegar um getSelectionModel e vai pegar um getSelection. Isso vai me retornar um selection. Isso vai me retornar um array de registros, um array de linhas, por assim dizer. Vamos só verificar se isso está funcionando, porque eu tenho uma péssima memória e não é muito comum eu errar a escrita. Record, aqui na record é records. Bom, realmente está vazio, porque eu não tinha selecionado nenhuma linha. Vamos selecionar duas linhas aqui. Então ele me retornou duas linhas. A primeira linha tem o registro ID e e-mail ID Java, é essa linha aqui. E a segunda linha tem o registro usuário 1 e e-mail usuário1@gmail.com. Então ele me retornou corretamente. Bom, agora a gente precisa passar os registros para cá. Repara o seguinte, como eu disse que o Selection Model é multi, então eu posso selecionar mais de uma linha. Só que eu preciso que quando eu edite, eu pegue apenas uma linha, porque eu não posso editar duas linhas ao mesmo tempo, porque o formulário só tem um campo para uma linha. Então o que nós vamos fazer? Esse cara aqui retorna um array de linhas. Bom, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer um if aqui e vai verificar. Bom, se esse cara me retornar 1, se ele tiver apenas uma linha, tamanho 1, eu prossigo. Se não, eu dou, sei lá. Pronto.
dado que eu peguei apenas uma linha, eu vou fazer o seguinte. Eu agora vou criar um record, que é exatamente uma linha. Repara o seguinte, aqui é o record no plural porque é uma array de linhas, eu preciso apenas de uma. Então eu vou pegar esse records na posição 0. Eu vou pegar esse record agora e vou passar para o meu form. Como eu faço isso? Bom, esse meu form está dentro da minha window. Então nós vamos pegar esse meu form. Como a gente faz isso? Então no XT tem um cara chamado component query que me retorna componentes, e é uma forma de eu pegar componente de um outro componente, por assim dizer. Como eu faço isso? Então a gente vai fazer o seguinte: edit form vai ser o nosso edit window ponto query, e aqui eu vou passar form. Oh, não é isso aqui, tá. E bom, então aqui a gente pegou o nosso form. Dado que a gente pegou o nosso form, eu vou pedir para o meu form carregar os meus dados. Como é que eu faço isso? A gente vai pegar e vai escrever o seguinte: edit form ponto load record, e vou passar a minha linha. Agora que é importante o que eu falei antes. Se no nosso form os campos estiverem com nomes diferentes, o nosso load record não vai funcionar como deveria. O que ele faz? Ele pega uma linha, que é a nossa linha que a gente acabou de criar aqui, e ele sabe exatamente quais são os nossos campos. Ele vai pegar esses campos e vai passar exatamente para o nosso form que tem os mesmos nomes. Se isso não tiver os mesmos nomes, a gente tem que fazer algumas coisas mais complicadas que não vem ao caso agora para isso funcionar. Então, por padrão, usem sempre os mesmos campos que estão vindo lá no seu form de edição. Beleza? Então, dado que isso aqui a gente já fez isso aqui, então a gente vai recarregar e eu espero que isso funcione. Bom, primeira coisa que a gente vai testar é se eu selecionar mais de uma linha, ele tem que me enviar uma mensagem no console. Beleza. Bom, aqui já tem um erro porque não poderia nem mostrar esse formulário de edição, mas daqui a pouco a gente conserta isso. Então, se eu selecionar apenas uma, eu espero que apareça a nossa janela de edição com a nossa linha selecionada. Bom, então tá lá, zaidi.java@gmail.com, que foi a linha que a gente acabou de pegar. Beleza? Então a gente vai o que a gente precisa fazer agora? Bom, então a gente já pegou, já chamou o nosso formulário de edição. Agora, deixe-me ver o que fazer. Bom, a gente pode fazer o seguinte. Pode fazer o mesmo. Ah, sim, isso já está funcionando também no duplo clique, porque o nosso duplo clique também chama o nosso formulário de edição. Beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai alterar esse código aqui para não carregar a nossa view quando não tiver linha selecionada. Então, primeiro a gente vai ver se tem linha. E se tiver, a gente cria a nossa visão. Então a gente vai recarregar isso aqui. E eu espero que se eu selecionar 3 linhas, ele não mostre nada, isso. E se eu selecionar uma, ele mostra. Exatamente. Uma coisa que a gente esqueceu foi de botar os ícones desses dois botões. Então, vamos lá alterar o nosso form. E a gente vai colocar um save. Vamos ver se está funcionando.
Beleza. Então, recapitulando. A gente criou um arquivo de CSS, incluiu nossas fotos para poder colocar nos botões. Nós criamos uns arquivos PHP que estão se conectando com o banco, que estão retornando os registros para a gente. A gente criou um formulário de edição, que na verdade é uma janela que tem um form dentro, com 2 campos, que é o nome e o e-mail. A gente aprendeu como pegar linhas do grid e passar essa linha para o nosso formulário. E a gente aprendeu também como mudar o nosso store, que foi basicamente mudar uma linha, para se conectar lá com o PHP e pegar os registros lá do PHP. E também fizemos uma pequena mudança no módulo. Bom, então a gente já tem o grid que está fazendo o select no banco e retornando os grids já do banco reais. E já tem o formulário de edição que está carregando esse registro. No próximo vídeo, a gente vai aprender como, depois que salvar alguma coisa aqui, esse novo registro ser passado para o grid e esse registro ser passado para o PHP para salvar no banco. E então a gente fazer um update. E depois vai aprender também a usar o incluir e o excluir. Acho que por algum motivo eu apaguei o modal true aqui, eu não sei porquê. E vai aprender então a fazer o save, nosso update, nosso create e o nosso delete. Beleza? Ah, e vai aprender também a paginar, pegar os parâmetros da barra de paginação para poder paginar esses nossos registros. Bom, é isso. Por hoje a gente fica por aqui, porque o vídeo já passou de 25 minutos, senão vai ficar muito extenso. Então no próximo a gente finaliza a nossa série e vai poder ter um CRUD completo com o de ext4 com PHP. Ok? Então é isso. Grande abraço.